próximo orador, deputado Valdec Carneiro. Obrigado, presidente, deputado Márcio Gualberto. Quero agradecer a generosidade da deputada enfermeira Rejane, minha querida companheira e amiga. Não me espanta, não me surpreende, mas quero registrar aqui publicamente por essa inversão aqui da nossa ordem. Eu queria, presidente Márcio Gualberto, em primeiro lugar, me dirigindo a todos e todas, aos cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais. Em primeiro lugar, ao longo da ordem do dia, não tenho certeza se ficou claramente consignado, mas eu queria que ficasse consignado o meu voto contrário ao projeto 2998 de 2020. Mas, ao mesmo tempo, aproveitando que Vossa Excelência está na presidência dos trabalhos agora e é o autor desse projeto, embora eu faça questão de consignar o meu voto dessa maneira, e vou explicar por quê, mas eu preciso registrar duas coisas importantes. Em primeiro lugar, endossar o que disse há pouco o deputado Luiz Paulo sobre a forma como esse debate foi travado na Assembleia, né? Deputados e deputadas com posições diferentes, em alguns aspectos até divergentes, ainda assim fomos capazes, né, e nós somos capazes de fazer um debate que não resvalasse para a baixaria, né? Enfim, então acho muito importante fazer esse registro, porque a diferença, a divergência, a contraposição, isso não é um mal em si, né? Isso até tem que se explicitar no debate democrático. O que fica ruim é quando esse debate se perde em descaminhos do desrespeito, enfim. Então, quero ressaltar isso que a gente protagonizou aqui, independentemente do desdobramento e da votação. E também quero ressaltar a forma elegante e educada com que Vossa Excelência me procurou mais de uma vez para discutir sobre esse projeto, para esclarecer dúvidas, para tratar de emendas, enfim. Então, isso fortalece o parlamento, isso engrandece o parlamento. Por mais que a gente, eventualmente, não convirja, mas assim, esse tipo de relação, na diferença, é muito importante ressaltar, e Vossa Excelência teve essa capacidade que eu quero aqui registrar de maneira muito clara e direta. Sobre o meu voto, eu confesso a Vossa Excelência que tenho a impressão que Vossa Excelência declinou sobre o parecer do deputado Luiz Paulo, né, que eu acho que melhorou o projeto, enfim, mas eu fiquei com 3 pendências e, portanto, quis consignar o meu voto contrário. Em primeiro lugar, destacar que se o policial já tem uma arma em seu nome, eu achava, assim, talvez um exagero permitir que ele pudesse ter mais 2, né? Enfim, então, eu achei que isso provocava uma certa... Não era a intenção de Vossa Excelência, bem sei, mas uma proliferação de armas na sociedade, eu tenho preocupação com isso. Isso é um ponto de um dos destaques que foram derrotados. Outro destaque, eu acho que talvez o destaque não pudesse ter uma outra formulação, mas o policial respondendo a processo administrativo disciplinar, evidentemente que ele tem que ter a garantia da presunção de inocência. É lógico, até que esse processo seja concluído. Mas, assim, neste intervalo de tempo, que a alienação não seja feita, até que o processo seja suspenso, ele seja, enfim, isentado, enfim. Então, era uma preocupação que eu tinha também e esse destaque não avançou. E, por último, o destaque relacionado ao Degase. A deputada Marta Rocha mencionou aqui, eu concordo com a deputada Marta Rocha, que o Degase, no âmbito da Secretaria de Educação, nos últimos anos, não tem contado com uma atenção adequada por parte de gestores que vem passando pela Secretaria de Educação. Entretanto, isso não deve ser razão, do meu modesto ponto de vista, para que o processo de ressocialização de adolescentes e jovens em conflito com a lei e apreendidos nas unidades de Degase não tenha como eixo a dimensão socioeducativa. E a dimensão socioeducativa, na minha opinião, não se exerce de forma policialesca e sem depreciação do adjetivo aqui. Eu acho que a dimensão socioeducativa se desenvolve através de abordagens sociais, pedagógicas, educacionais, enfim. Daí a minha impressão negativa quanto à rejeição dos destaques e o voto contrário que pedi para Vossa Excelência consignar, não sem deixar de mencionar a forma respeitosa com que Vossa Excelência fez esse debate, tratando os deputados que tinham dúvidas e diferenças de posição com o seu texto. Em segundo lugar, eu quero aqui aproveitar a ocasião, já que falei
de presunção de inocência, em alusão à situação de policiais respondendo a processo administrativo disciplinar. Quero lembrar a deputada enfermeira Rejane, deputada Lucinha, e, aliás, me alinho com as posições da deputada Lucinha, que tem me liderado, quero aqui dizer, no debate sobre a questão da supervia e da linha e da supressão da linha expressa, da linha direta do ramal Santa Cruz Central. Temos feito sucessivas reuniões, enfim, e tenho me apoiado nas posições da deputada Lucinha nesse sentido. Mas eu quero lembrar que hoje é o Dia Internacional da Democracia para a Organização das Nações Unidas, da ONU, né? O Dia Internacional da Democracia. E é interessante que no nosso debate tenha aparecido a questão da presunção de inocência, porque a presunção de inocência, o amplo direito de defesa, a emergência do contraditório, o devido processo legal, são pilares do Estado democrático de direito que, infelizmente, a gente não vê, nem sempre vê, ou em certas situações quase nunca vê, materializados na vida das pessoas. E eu quero destacar um conjunto de situações, presidente e deputado Márcio Gualberto, um conjunto de situações que dão conta da distância em que nós estamos hoje, deputada enfermeira Rejane, desses princípios que são absolutamente fundamentais para a democracia. É o caso, por exemplo, do Danilo Félix, né? Um jovem de Niterói, morador do Morro da Chácara, que foi preso desde o ano passado, abordado na rua enquanto caminhava no centro de Niterói por policiais à paisana. Foi levado para a delegacia e preso antes mesmo de emitirem um mandado de prisão contra ele. É a primeira irregularidade. Após uma queixa de assalto, a vítima teria reconhecido esse rapaz, enfim, mas isso não se confirmou até hoje. Para o reconhecimento, usaram fotos muito antigas. Enfim, isso tem se sucedido. Aliás, a imprensa recentemente divulgou um levantamento feito pela Defensoria Pública do Estado de cerca de 58 situações, né, de prisões feitas com base em reconhecimento por fotografia e que estavam equivocadas, que estavam erradas. É o caso do Carlos Henrique, também de São Gonçalo, do bairro de Maria Paula, da mesma situação, preso de maneira indevida, amargou a prisão por algum tempo e depois se reconheceu que a sua situação não tinha cabimento. É o caso do Jefferson, morador do Morro do Cavalão, em Niterói também, preso durante uma abordagem da polícia quando estava indo para a casa da namorada. Está lá até hoje, sem nenhuma confirmação, ou comprovação, ou algo que materialize ou que justifique de forma material um mandado de prisão. Então, assim, o caso do Luiz Carlos, o músico da Orquestra Sinfônica da Orquestra de Cordas da Grota, em Niterói também, da mesma situação, porque nesses casos há um traço comum, deputada enfermeira Rejane, deputada Lucinha, é um traço comum que são todos jovens, negros, de origem popular, moradores em áreas populares, em território de favela, e sobre eles paira um outro princípio, que é um princípio, digamos, antípoda em relação à democracia, um princípio totalmente adverso, que é o princípio da presunção de culpa. Eles são presumidamente culpados porque são negros, porque são pobres, que moram em área popular, que frequentam esses territórios populares, que é ali que eles vivem, ali que eles têm raízes, e é verdade que nesses territórios se encontra também, mas não só lá, nos bairros nobres, Lucinha, da Zona Sul do Rio, nós também temos muito pilantra e bandido, né? Mas, evidentemente, que esses jovens frequentando esses territórios, né, conhecem pessoas que debandaram para o crime, né? Muitos até cresceram juntos, estudaram juntos, enfim. Agora, o fato de morarem ali, o fato de serem negros, o fato de serem pobres, Rejane, não pode constituir, por si só, né, uma razão, uma prova, uma materialidade, ou mesmo um indício. Então, é o contrário da presunção de inocência. É a presunção de culpa com corte social, socioeconômico, com corte racial. Isso a gente tem que continuar denunciando. Jefferson do Cavalão, Carlos Henrique, do bairro de Maria Paula, do lado de São Gonçalo, Danilo Félix, do Morro da Chácara de Niterói, Luiz Carlos,
da Grota do Surucucu, área popular do lado de um bairro nobre de Niterói, que é o bairro de São Francisco. Todos esses casos mostram, e o estudo da Defensoria também, que eu quero aqui ressaltar, o estudo em que a Defensoria mostra uma quantidade enorme de situações que fundamentaram o reconhecimento fotográfico, que fundamentaram prisões, que depois se reconheceu que eram indevidas, né? Mas, assim, quem ressarce esse tempo, quem ressarce essa mácula na vida do jovem, quem ressarce esse efeito emocional, simbólico, psicológico na vida desse jovem. Então, é muito importante falar sobre isso no Dia Internacional da Democracia, porque isso revela o quão longe estamos de um verdadeiro Estado democrático de direito. E para não falar dos ataques aos meios de comunicação, Regiane, para não falar de manifestações contra instituições que representam a democracia, por mais que a gente discorde de quem dirige essas instituições, por mais que a gente discorde de quem é membro, das posições de quem é membro do Supremo ou não é membro, mas, assim, essas instituições representam, né? Representam o Estado democrático de direito. Ou o Congresso Nacional não representa a soberania popular, ou o Supremo Tribunal Federal não representa a necessidade de zelar pela Carta Magna e pela Constituição. Então, assim, é muito importante ressaltar que nós estamos vivendo, na verdade, do meu ponto de vista, desde o golpe de Estado de 2016, uma sucessão de fatos, e, repito, ataques à imprensa, ataques às instituições da democracia, presunção de culpa para jovens negros e pobres, enfim, uma série de exemplos que revelam o quanto o Brasil sofreu um descenso, né? Um retrocesso, né? Em relação àquele momento, Regiane e Lucinha, tão importante, em que nós saímos da ditadura civil-militar e consolidamos e demarcamos um novo período na vida brasileira com a Constituição de 88, né? 30 anos depois, o Brasil volta a andar para trás em matéria de ordenamento democrático. Então, queria fazer esse registro aqui, né? Para vocalizar também a situação desses jovens, né? Açoitados, acossados e perseguidos, discriminados por setores do sistema policial, do sistema de justiça, e, ao mesmo tempo, falar da importância do parlamento para concluir. Ter esta tribuna, ter a possibilidade de debater projetos, ter a possibilidade de representar posições as mais diversas, é uma condição indispensável para que a gente possa, um dia, quem sabe, no Brasil, festejar, né, na rua, festejar com palmas, com gestos efusivos, um momento em que estaremos vivendo plenamente a democracia, o processo democrático. Não é o caso nesse momento, do meu ponto de vista, era a manifestação que eu queria fazer na tarde de hoje. Obrigado, deputada enfermeira Regiane, pela gentileza. Obrigado, deputado Márcio Gualberto, pela sua paciência e atenção. Muito obrigado, Valdec. Só tirando uma dúvida, deputado Valdec, no que diz respeito à questão das armas, tão logo esse agente da área de segurança pública responda ou venha responder alguma infração que é considerada grave, ele é controlado pela Corregedoria, pelo Ministério Público, para ficar nesses dois, e pelos seus superiores. Tanto o Ministério Público, quanto a Corregedoria, quanto o superior imediato desse agente da área de segurança pública, entendendo que a situação que ele vem a cometer seja grave, de cara, ele perde a arma. De cara, essa arma o termo não é correto, não é esse, mas é apreendida, vamos dizer assim. Entendeu? Então, por isso também esse PL é importante, isso já estava contemplado, já está contemplado também dentro desse PL, está contemplado nos protocolos que já existem nas instituições da área de segurança pública. Então, toda vez, por isso que o deputado Jorge Felipe até falou, perguntou para a deputada Daniela, tudo bem, deputada, mas qual seria essa infração que geraria essa perda? Porque cada caso precisa ser analisado, como acontece no dia a dia. É o quê? Ele agrediu a esposa, ele perde a arma. Ele ameaçou alguém com aquela arma de morte, ele perde a arma. Então, vejam, essas situações já estão contempladas nos próprios protocolos das corregedorias, do Ministério Público, etc. Passo a palavra, então, à deputada enfermeira.